Tem um jeitinho de aparecer só o pastor Paulo. Paulo César. Opa, pessoal, graça e paz, estamos aqui ao vivo no podcast Graça e Paz Querido. Nós estamos aqui ao vivo na Igreja Assembleia de Deus, Povo Abençoado. Olha aí, já está aqui ao vivaço, hein? Agora eu vou mandar para o pessoal o link, para o pessoal assistirem. Pessoal do Zap, pessoal aqui da igreja. Vai ser um podcast muito abençoado. Estou aqui na igreja Povo Abençoado com meu amigo abençoadíssimo, pastor Josué de Carvalho. Só mandar o link aqui com o pessoal, para a gente já dizer que estamos ao vivaço aqui para a glória de Deus. Ok? Estamos ao vivo. Hoje o tema é especial, tá? Escatologia. Escatologia. Ok? Mandei aqui. Agora o pastor Josué recebeu lá. Vai lá no Zap. Manda pelo Zap. No Zap. E aí o senhor manda para o pessoal lá da igreja. Se você for, quem não tiver aqui vai lá na página Paulo César Oliveira, você consegue. Aqui te mandei aqui. Mandar para o grupo. Isso. Cadê, irmã Miriam? Mandar aqui no status, no grupo da minha igreja, lá do Conselho de Pastores, né? Quem tiver disponível para assistir, vamos lá. Tem aqui, inclusive aqui, eu estou com um grupo aqui, ó. Rapaz, livro do Apocalipse, eu tenho uma página aqui, livro do Apocalipse, Copab, pessoal daqui dos pastores aqui da região, né? Então, ó, mandei para muita gente. Já temos 5 pessoas, pastor Josué. Já o pastor Marcelino sempre começa a paz do Senhor, campeão. Mandar para o Ney. Maravilha. Deixa eu só dar uma aumentada aqui. É isso aí, querido. Nós tínhamos programado para 7 da noite, mas atrasou um pouquinho, nós estamos começando agora. Bispo Robson Nascimento, meu amigo, Deus abençoe sua vida. Amém. Tema bom, hein, bispo? Vamos conversar bastante sobre esse assunto aqui. Melhorou bastante aqui a nossa voz. Pastor Josué de Carvalho, professor de teologia, um mestre, um amigo, e eu não vou ficar contando a nossa história aqui de novo, né? Que eu sempre, quando estou perto do pastor José, fico contando a nossa história de como nós nos conhecemos há mais ou menos 38 anos atrás, quase 40 anos. Esse homem é um mestre, é cristão, muito mais tempo do que eu, um homem de Deus, e eu fui dirigir uma igreja que ele era membro, era diácono, e eu acabei sendo pastor dele, quando eu é que deveria ser pastoreado por ele. E hoje ele pastoreia essa igreja junto com o pastor Paulo Matos. Ele não vai poder estar aqui hoje conosco, mas eu quero dizer do prazer de ter você como amigo, de ter sua vida fazendo parte da minha vida. E como o senhor, meu amigo, é mestre em teologia, gosta de escatologia, nós vamos falar de um assunto importante. Eu dividi em várias etapas, né? Por exemplo, onde estão os mortos? Como estão os mortos? Será que as crianças já estão salvas? Já está com a salvação garantida? O ladrão da cruz foi direto para o céu? Será que foi?
né, para o paraíso, como a própria Bíblia fala. Mas antes eu queria suas considerações iniciais, pastor. Prazer estar aqui com o senhor. A paz do Senhor para todos. É um grande prazer estarmos junto aqui. Pastor Paulo César é um amigão. Nós nos conhecemos há muitos anos, como ele mesmo falou. E hoje nós estamos aqui para conversar, né? Nós vamos conversar através da palavra de Deus. O assunto é totalmente bíblico e nós temos aí as nossas razões para crer nas Escrituras. É muito importante nós palestrarmos acerca da palavra de Deus. E quando nós estamos palestrando, é um ensino-aprendizado, né? A questão aqui não é concordar ou discordar, mas buscarmos cada vez mais a orientação dentro da palavra de Deus, que é muito importante para todos nós. Amém. Tentando aqui colocar aqui a página aqui, mas vamos ver se nós vamos encontrar aqui. Eu acho que você não mandou o link certo, né? Mandou, né? Mandei. Esse aqui, né? Abre aqui. Não, aqui no azul. Isso. Abrindo certinho. É no teu. Bom, então vamos lá. Estamos bastante ouvintes aqui já conosco. Pastor Josué está aqui conosco. Se você entrar lá direto, talvez consiga. Sem link. Pega aí. Bom, estamos aqui num reajustezinho aqui. Mandar de novo? Tudo bem. Nós estamos aqui reajustando aqui as coisas, mas vai dar tudo certo. Está dando tudo certinho já. Faça a tua pergunta. Você tem alguma dúvida sobre isso? Ana Paula Santana, paz do Senhor, pastor Josué, e já mandando a paz. Ana Paula Santana. Ana Beatriz, graça e paz. Amém. Miriam Pereira, paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. E vamos ver se a gente bate o recorde hoje nessa live, nesse podcast. Pastor Josué, posso começar quente agora? Posso? Pode. Eu não sei se eu vou responder não, mas pode. Bom, eu fiz repostei um vídeo sobre a questão de um pastor da internet, famosíssimo, bem conhecido. Ele disse na mensagem dele que quem morre vai direto para o céu. Vai direto para o céu. Eu acredito que não, que a pessoa que morre, ela, para ir para o céu, ela tem que passar pela ressurreição, e quem está vivo pelo arrebatamento. E esse pastor e muitos outros acreditam que a pessoa morreu hoje, ele vai direto para o céu, até porque tem muita gente que fala assim, fulano já está no céu com Jesus. Eu queria saber aí, pastor, o seu ponto de vista, e por que o senhor crê dessa forma, que a pessoa já vai para o céu e já está lá no céu? É assim que o senhor crê mesmo? Exatamente, eu creio dessa forma, porque a Bíblia, ela nos deixa, né, bem, alguns pontos, claro, apesar que esse assunto é muito difícil, né, de entendimento, por isso que há essas discordâncias, mas nada que venha implicar na nossa fé em Deus. O sentido de escatologia é muito, muito profundo. E existem alguns pastores teólogos que acreditam que sim, outros acreditam que não, e isso torna o assunto escatológico bem interessante.
E cada um que vem com as suas opiniões, eles vêm pautados em cima de textos bíblicos, né, que venham dar base de sustentação para o seu raciocínio acerca do sim ou do não. Eu creio que sim, porque a Bíblia ela deixa margem para sim. Por exemplo, como o pastor Paulo ele afirmando que quem morre, né, vai direto para o céu ou não vai. Então são assuntos bem interessantes. Eu creio que sim, porque Jesus ensinou sobre isso. Eu creio que os ensinos de Jesus falam sobre isso, né? Jesus ensinando acerca, vamos entrar logo na parábola do rico e Lázaro, quando muitos afirmam ali que aquilo ali era somente uma parábola, e não era uma parábola, aquilo ali não é uma parábola, provavelmente, eu creio que é um acontecimento, porque Jesus, o assunto de Jesus é fático, quando ele diz, havia um certo homem rico, e havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Então o verbo haver dá-nos base de sustentação para dizer que realmente os fatos ali foi verídico. Muito bem, então o pastor Josué acredita que quem morre hoje já está no céu. Ele está baseando isso na parábola do rico e do Lázaro, acreditando ele que aquilo ali não é somente uma parábola, mas um fato real. Bom, agora eu vou dar meu contraponto, tá? Isso. Como é que eu acredito? Eu, primeiramente, não acredito que a parábola do rico e do Lázaro seja algo que aconteceu ou que acontece, mas eu acredito que é algo que vai acontecer. Jesus está falando como será e não como é, na minha opinião. E eu acredito que ninguém está no céu ainda. Eu vou ter que citar 2 versículos. O primeiro é 1 aos Tessalonicenses 4:16 em diante, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, se a pessoa vai ressuscitar, é porque é a partir dali que ele vai estar com o Senhor. Tanto é que o texto continua dizendo no versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, é a partir desse momento da ressurreição é que estaremos para sempre com o Senhor. Então, isso é um ponto. O outro versículo, que eu acredito que é um versículo muito interessante, 4:16 em diante. 1 Tessalonicenses 4:16 em diante. Bom, a Ivonei Silva disse: se o cristão que parte não estão no céu, onde estão? Vamos chegar nessa pergunta aí. Ah, tá. Ivonei, está aqui presente. Agora vamos lá. O que está na Bíblia? João 3,13. Olha aqui. O que diz a Bíblia? João 3,13. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que está no céu. Ou seja, não existe ninguém no céu, porque o único que está no céu agora é Jesus. Por isso, por esses 2 versículos, já para começar, não tem ninguém no céu. O bispo Robson Nascimento está dizendo: as parábolas são ensinos para reflexão e aplicação à vida do crente, não são fatos reais. Vê a opinião do bispo Robson. Pastor Josué, eu disse que não tem ninguém no céu, baseado aqui, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4:16 em diante,
principalmente o 17. E o que o senhor tem a dizer para isso, com isso? Bom, primeiro eu quero que todos entendam que nós não estamos aqui no debate. Com certeza. Aqui não é debate, aqui é conversa, é um bate-papo acerca das Escrituras. O que o pastor Paulo César concorda ou discorda, nós estamos baseando na Bíblia. Com certeza. Né? Então, desde já nós estamos fechando o assunto quanto ao debate. Primeiro que, na verdade, se você analisar a parábola de Rico e Lázaro, você vai ver que nenhuma parábola cita nome de personagem. E o verbo haver é o mesmo que enfatiza a existência de Jó, quando muitos afirmam que Jó é um personagem fictício. E o texto é o mesmo. Havia em Uz um homem chamado Jó. Então, existiu. Quando cita ali o verbo haver, é porque realmente existe. Um exemplo é, se eu chegar ali, esse copo aqui que vocês estão vendo, e chegar alguém e falar ali, havia um copo em cima da mesa, é porque ele viu um copo em cima da mesa. Então, o verbo haver dá total liberdade de nós acreditarmos que ali não se trata apenas de uma parábola. Outro ponto interessante, que eu vou no mesmo versículo que o pastor Paulo César usou, Paulo ele está falando aqui, o versículo de número 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão, né? Primeiro, aqui está falando da vinda do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, tá? Então é claro que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, o que dá mais sustentação para a nossa base para dizer que realmente os mortos, aqueles que morreram em Cristo, estão no céu. Primeiro, o pastor Paulo César citou outro versículo que diz: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que do céu desceu. Ponto interessante, porque realmente no céu, lá que é o céu dos céus, onde Deus está, não, mas estão no paraíso, aguardando ali o momento da ressurreição para tomar os seus corpos. Então, creio que dessa forma dá sustentação para crermos que realmente aqueles que morreram em Cristo Jesus estão no céu. Outro ponto interessante é os que muitos usam o texto do ladrão da cruz. Não é isso? O ladrão da cruz, Jesus ele fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o paraíso é exatamente onde aqueles que morreram em Cristo estão aguardando pela ressurreição, para tomarem os seus corpos, e aqui é onde entra a palavra de Paulo dizendo que a voz de arcanjo, o arcanjo tocará a trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Então, realmente, sustenta aí que há realmente sustentação para a nossa base em dizer que aqueles que morreram em Cristo estão com Cristo no paraíso e não dormindo. Muito bem, bom argumento, pastor. Inclusive, deixa eu falar uma coisa. Há quem diga, por exemplo, que esse paraíso é tipo uma antessala, né? Um local onde as pessoas estão aguardando para o dia da ressurreição. Aí me explica isso, eu quero que o senhor explique isso para o pessoal. O pessoal já está lá no paraíso, aí o Senhor toca a trombeta, vem buscar a igreja, ressuscitar os mortos, aí a pessoa vem, desce, assume seus corpos e volta. Mas a Bíblia não fala que carne e sangue não herdarão o reino de Deus?
Se ele já está lá, por que não vai direto para o céu? Tem que voltar aqui. E a outra pergunta que eu faço é: será que com que corpo que a pessoa vai herdar a vida eterna? O corpo espiritual ou o corpo que a gente tem hoje aqui? Quando a Bíblia fala que carne e sangue não herdará o reino dos céus. Então isso são perguntas que precisa fazer. Outra coisa, a questão do ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus não foi para o paraíso no mesmo dia. Ficou 40 dias aqui com os discípulos ainda. Aonde foi, se o ladrão foi com Jesus no mesmo dia para o paraíso, então ele ficou sozinho no paraíso, porque Jesus estava aqui na terra. Como é que você explica isso aí, pastor? Os defensores do sono da alma, e agora entrou na polêmica. Procura ganhar mesmo no grito mesmo. Aí nós vamos entender que o próprio Jesus, ao morrer, ele morreu e ressuscitou, e aqueles que morreram em Cristo, o que acontecia? No Hades, tanto o Hades como o paraíso, eles eram para baixo, eles eram embaixo. Tanto que quando Lázaro morreu, ele foi tomado pelos anjos e levado ao seio de Abraão. E havia uma divisão, um abismo. Porque se nós atentarmos bastante, eu quero te convidar, leitor, a atentar para as Escrituras, você vai ver que ali, o rico, ele viu Lázaro bem, mas Lázaro, ele não viu o rico. E o rico, ele falou: pai Abraão, mande que Lázaro molhe o dedo na água e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E Abraão ali, que não é o mesmo Abraão, mas é uma figura do próprio Deus, ele falou: olha, está um abismo entre você e Lázaro. O que não pode passar o daqui para cá, nem o daqui para lá, porque é posto um abismo. Lembra que na terra tu eras atormentado, Lázaro atormentado, porém tu é consolado. Agora tu estás atormentado e Lázaro é consolado. Então, se o próprio Jesus ensinando acerca disso, quem sou eu para contestar contra? Outro fato interessante é sobre com que corpos nós voltaremos, visto que o pastor Paulo César ele colocou aqui: se está todo no céu, como voltará? Primeiro, estão aguardando o dia da consumação. O dia que a trombeta de Deus tocar, eles assumirão seus corpos. Só que não é o corpo carne e sangue, é o corpo corruptível. O próprio Paulo fala: quando que for corruptível ser vestido em corruptibilidade, e o que é mortal ser vestido de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito. Então não é corpo corruptível, não é corpo carne e sangue nosso, é um corpo glorificado. E isso aí é claro, isso aí não deixa dúvida, não tem como contestar isso, que ninguém vai ressuscitar com carne e sangue, com natureza física, o corpo glorificado. Tanto que, porque os mortos, quando ressuscitarem, tomarem os seus corpos, eles também passarão pela transformação. O corpo dele não será um corpo mais sujeito à mortalidade, não um corpo físico, um corpo espiritual. Assim como nós, por exemplo, nós não vamos ser transformados num corpo glorioso. Os corpos dos mortos que morreram em Cristo Jesus é da mesma forma, um corpo transformado. Agora não é mais um corpo mortal, visto que foi revestido da imortalidade. Então é necessário que aqueles que morreram em Cristo assumam seus corpos, ressuscitem, voltem à vida com seus corpos, não como um corpo agora sujeito a situações
né, de morte, de doença, morte, né? de doença, nada disso, mas um corpo glorioso, assim como Jesus passou sim 40 dias, mas Jesus não estava sujeito mais, não estava na sua natureza mais, natureza humana mais. Jesus, tanto que Jesus entrava e saía, né, as paredes, as portas não conseguia deter Jesus, porque agora o corpo dele era um corpo diferente. Então é isso que nós cremos e defendemos para a glória de Deus. Muito bem. Então, bom, na minha primeira questão do sono da alma, eu não creio nisso, tá? Quem defende essa tese são os adventistas. Quando a gente fala, que nós vamos entrar nessa área daqui a pouco. Não são mais adventistas, não? Não, nunca fomos, né? Então vai lá. Eu nunca sou. Agora, a questão é a seguinte: o adventista do sétimo dia crê no sono da alma de uma forma que eu não creio. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Que você defende não é sono. Se estão dormindo, estão o quê? Não, então. Só que Paulo. Como é que os mortos estão? Olha então? só, quando Paulo usa a expressão dormir no Senhor, por exemplo, Tessalonicenses está escrito aqui, ó. A expressão dormir é uma expressão bíblica. Claro. É ou não é? Jesus também falou que Lázaro estava dormindo, mas eu vou despertar. Depois ele falou assim: não, Lázaro está morto. Então, a despertar, então quando fala que a pessoa está dormindo, é uma expressão para morte. Por exemplo, ele fala em Tessalonicenses, diz em Coríntios: digo-vos o mistério, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. E também em 1 Tessalonicenses ele diz assim: os que dormiram em Cristo. Dormir em Cristo. O que é dormir em Cristo? É a pessoa morrer em Cristo. É a mesma coisa. Quer dizer, então quando a pessoa está dormindo, ele está morto. Então por isso a expressão dormir. Isso não significa que é sono da alma. Entendeu? Não significa isso. Então essa é uma questão. Mas depois nós vamos chegar nesse ponto aqui, que nós temos que saber onde estão os mortos, né? Porque primeiro a gente tem que perguntar como estão e agora onde estão. Bom, eu afirmei que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que está no céu. O argumento do pastor Josué é muito contundente, muito importante. O verbo haver significa que havia. Mas eu posso contar uma história e dizer havia. A Chapeuzinho Vermelho, era uma vez o Chapeuzinho Vermelho, mas era de verdade? Não era. Mas não havia ali um Chapeuzinho Vermelho, o verbo não é haver. Tudo bem. Haver é diferente. Ok. Não, tá bom. Concordo com o senhor em alguns pontos. Agora, o ladrão da cruz. A gente tem que entender o seguinte: o que é cromos e o que é kairós. O ladrão da cruz, quando morreu, ele apagou, ou seja, ele saiu do estado cromos para o kairós. O que é o cromos? O senhor sabe disso, sou teólogo, professor de seminário, mas para quem não sabe, o que é o kairós? O kairós é o tempo de Deus. Para de contar, não tem mais hora, não tem mais minuto, não tem mais segundo, e não tem mais dia, nem semana, e nem mês, nem ano. O ladrão da cruz, quando morreu, para ele apagou, acabou. Quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar de tal maneira como se ele tivesse morrido naquele dia da ressurreição. É como se ele tivesse morrido no dia da ressurreição. Passou mais de 2000 anos que o ladrão da cruz morreu, mas quando ele ressuscitar, vai ser como se ele entrasse num portal e saísse no outro lado. Então, ele não está guardando lá no paraíso. Ele vai, porque paraíso e céu é a mesma coisa. Não existe paraíso e o céu. Quando Paulo falou, por exemplo: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, ou se no corpo não sei, foi arrebatado até o paraíso. Em algumas versões diz paraíso, em outras versões diz terceiro céu. Não está lá escrito? Aqui, ó, eu conheço um homem, está escrito em 2 Coríntios capítulo
de número 12. Eu conheço um homem que, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, foi arrebatado ao paraíso. Tem versão que diz paraíso, deixa eu ver. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Mas tem Bíblia que fala que esse terceiro céu é o paraíso. Foi arrebatado até o paraíso. Então, para mim, paraíso e céu, morada onde Deus está, é a mesma coisa, não tem diferença. Ah, o paraíso é aqui, porque na Bíblia apresenta 3 céus: o céu das nuvens, dos pássaros, o primeiro; o segundo céu, o céu dos astros, da lua, das estrelas, do sol; e o terceiro céu, onde está Deus, que é o céu dos céus, o terceiro céu. Ou tem mais do que isso? Tem mais de 3 céus? Eu não acredito. O primeiro céu, o céu das nuvens, onde a gente consegue ver os pássaros, onde passa o avião, primeiro céu; segundo céu, os astros; terceiro céu, onde está Deus. Então, o Paulo, ele foi arrebatado até onde está Deus. Só que foi visto coisas inefáveis, porque se fosse aonde fosse só no paraíso, numa sala de espera, ele poderia dizer o que aconteceu lá. Mas foi coisa tão incrível, tão fora do comum, que ele disse: aos homens não é lícito dizer. Então, por isso eu acredito que céu e paraíso é a mesma coisa. Então, quando Jesus falou para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, significa na vida eterna, no céu, né? Na morada celestial. E ele, só que ele morreu há 2000 anos atrás, e quando ressuscitar vai ser como se fosse hoje. Ok? Minha opinião aí. Então, aí o pastor Paulo César disse que não acredita no sono da alma. Não acredito. Eu vou explicar por que depois. Aí, o pastor Paulo usou o tempo Kairos e o tempo Cronos, né? Isso. Então, o tempo Kairos, claro que o tempo de Deus é um tempo onde não se consegue cronometrar. Deus, ele é um eterno presente. O que ele era 10.000 anos atrás, da mesma forma. Por isso que a palavra de Deus, ela não muda. Mas o interessante aí que o ladrão da cruz, que nós estamos tocando nesse ponto agora, além dele ansiar, ele disse assim: lembra-te de mim. E Jesus, ele usa o tempo Cronos, porque o tempo de Jesus foi de natureza humana. Jesus usou o tempo em que ele realmente estava, que é a natureza humana, tanto que Jesus morreu. Então, como homem, ele morreu. Ali não era o Jesus Deus, era o Jesus divino, era o Jesus na sua natureza humana, não pecaminosa, natureza humana, a diferença muito grande. Então Jesus falou no tempo dele como ser humano. Então ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aí já derruba um pouco da tese. É muito interessante esse assunto, porque aonde a gente vai chegar? A gente vai chegar que a Bíblia tem razão. Em todos os fatos a Bíblia tem razão, e quem ganha é a Bíblia. E você que está nos assistindo, que pode mandar os seus comentários e tirar suas dúvidas aí, que o pastor Paulo César vai te responder muito bem. Não, o pastor Josué também, tem meu convidado. Qualquer coisa, tem aqui um outro especialista nessa área, chamado Ney, está aqui, ele não está aparecendo, mas ele está aqui com a gente auxiliando aqui. Está auxiliando bem a beça. Então, são esses pontos. O fato do apóstolo Paulo ser realmente arrebatado ao terceiro céu, ele diz assim: viu coisas inefáveis. Então ele esteve, tá,
no paraíso, onde ele viu coisas maravilhosas, extraordinárias. Terceiro céu. Terceiro céu. Ele fala terceiro céu, paraíso. Então ele foi lá. Eu acredito muito bem que ele tenha ido. Há pessoas que não acreditam no arrebatamento de pessoas, mas eu tive um tio que ele estava com câncer na garganta, e os ossos da garganta dele já havia sido consumido pelo câncer. Então ele estava para morrer mesmo. Os médicos mandaram ele para casa para morrer. E entre morre e não morre, ele foi arrebatado. Jesus pegou ele e ele foi tomado pelos anjos e levado ao céu. E lá ele contemplou Rua de Ouro, contemplou Mar de Cristal. Ele passeou com os anjos na cidade celestial. Aí você pode perguntar, como assim? Bom, o fato é que quando o anjo do Senhor mostrou a ele, você ainda não vai ficar aqui, ainda não é o tempo. Quando ele olhou lá do alto, ele viu o corpo dele inerte lá na casa dele. Quando ele voltou do arrebatamento, ele estava curado do câncer, pedindo a minha tia para preparar tutu de feijão com farinha e carne seca para ele comer, coisa que não passava na garganta dele nem líquido. Então, são coisas interessantes, assim como Paulo, meu tio, ele foi arrebatado também. Então, nós cremos em quê? Nós cremos que aqueles que morreram em Cristo Jesus, ele está realmente aguardando no paraíso. Por exemplo, quando você vai ao médico, onde ele está atendendo outro paciente, você fica aguardando a consulta. Ali é uma antessala, onde ele vai ser chamado para ser atendido pelo médico, mas tem que ficar, não pode ficar lá dentro do consultório. Então ele fica na antessala, a antessala do consultório. Então é mais ou menos isso. Aquele que morre em Cristo Jesus, ele está na antessala, aguardando o momento da ressurreição dos seus corpos, porque dessa forma estava Lázaro, e eu creio dessa forma. Então, muito interessante nossos assuntos, porque de qualquer forma esse assunto ele sempre vai bater nas teclas de que uns acreditam, outros não acreditam. É um somatório de bênção para nós, e é dessa forma que eu creio. Amém. Está aqui conosco o nosso anfitrião, pastor Paulo Matos, entrou aqui, está presente aqui, ó. Depois chega para cá, pastor, para a gente participar um pouquinho. Chega aqui, ó. Chega aqui. Poxa vida, queria tanto o pastor Paulo conosco aí. Amém. Só para aparecer aqui, dar um alô pessoal aqui rapidinho. Fala com o pessoal aí rapidinho. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Passando por aqui para cumprimentar os nossos pastores, mestres aqui, pegando essa aula maravilhosa aí. Escatologia é um assunto muito importante, né? E eu estou muito feliz de receber o pastor Paulo César, pastor Josué de Carvalho, que é o nosso professor aqui do Núcleo de Teologia. Então, eu tenho certeza que eu estou chegando agora, mas o povo aí está aproveitando bastante. Deus abençoe, viu? Pastor Prazer Paulo, nosso. Quem morreu em Cristo está no céu, está no paraíso ou não? Morreu, está aguardando. Dá uma opinião lá já de uma vez, pastor. Olha, a palavra do Senhor fala do seio de Abraão, né? Então eu entendo que é um lugar, como se fosse uma antessala, até um lugar preparado, um lugar especial, aguardando. Então, não está no paraíso ainda para a eternidade, mas está aguardando no lugar de descanso, né? Creio dessa forma. Assim eu tenho observado aí nas falas dos ensinos aí do Núcleo de Teologia. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém, pastor Paulo. Obrigado pela sua participação aí. Amém, ter chegado aqui. Ney, tem aqui está estudando teologia, está fazendo faculdade teológica, o Ney,
depois fala alguma coisa aqui também. Pessoal, manda seu comentário, manda aí a sua participação. Deixa eu ver quem já está aqui, ó. Ana Beatriz Rodrigues está dizendo o seguinte: olha, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então eu acredito realmente no paraíso e que o paraíso ainda não é o céu. E Jesus disse claramente: ainda hoje, se fosse o contrário, acredito, cadê? Enfim. Acredito, Era isso. Ou deixa eu ver. Ainda hoje, se fosse contrário, acredito que Jesus diria: naquele grande dia estarás comigo no paraíso. Ou no arrebatamento, estarás comigo no paraíso. Enfim, eu penso assim. Boa palavra, ô Beatriz. Ana Beatriz. Ana Beatriz acho que é aluna nossa aqui, né? É aqui, aluna aqui? Lia. Então acredito que o paraíso já seja realmente uma sala de espera. Bacana, obrigado aí pela sua participação. Adriana Cordeiro, lá da Bahia, Deus abençoe. Assim como Hades ainda não é o inferno, assim como o Hades ainda não é o inferno. Ela está botando aqui. O pastor Paulo Matos aqui saiu, mas está ao vivo, está participando conosco. Bom, Ana Beatriz deu aqui seu comentário. E está 2 contra 1, pastor Paulo Mato contra e pastor Josué. Mas não é contra de inimigo, não. Ainda não ouvi a opinião do Ney. Nós somos amigos. Tá? A gente só discorda, mas o bom desse negócio teológico, que a escatologia é um negócio assim bem interessante, que no final das contas é maior aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Eita glória, verdade. Então, o que nos une é que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, vamos todos morar no céu com Cristo e assim vai. Esse é o ponto-chave dos nossos argumentos, né? Vamos estar com o Senhor, vamos morar com o Senhor. Então, realmente, o que acontece aqui é apenas nós comentando a Bíblia e não é uma discordância total, é algo que a gente tem que comentar mesmo para melhorar o nosso conhecimento, até melhora mais o nosso conhecimento, não é isso, pastor? Dá mais vontade de estudar, né? Dá mais vontade? Dá mais vontade. Eu vou estudar isso, eu vou pesquisar aquilo e tal. Eu só assim, quando eu ouço um debate, um podcast, um estudo, e não ficou muito bem claro, eu vou estudar mais aquilo, eu vou mais a fundo para poder entender melhor. Exatamente, muito assim? Bom. Então, por isso que a gente faz esse tipo de trabalho aqui. A Solange Oliveira. Rapaz, tem Oliveira agora. Oliveira verdadeira. Eu também sou Oliveira, Solange. Também creio que é um lugar de espera. Rapaz, a enxurrada aí, a maioria de gente crê nisso. Creio. Crê que tem um lugar de espera. Então, vamos supor. E como estão os mortos? Pastor Josué, eles estão então conscientes, sabendo de tudo que acontece? Eles estão lá nessa situação? Morreu, aí a pessoa está morta lá, no paraíso, e ela sabe de tudo que está acontecendo, inclusive aqui na terra? E com ela, como é que é isso aí? Não que não? Daqui na terra não sabe nada. Ah, tá. Claro que não. Quase que eu te pego, né? Agora eu te pergunto, ela está consciente lá de quem ela é também? Lá está, né? Ou só aqui que ela está esquecida? Porque em Eclesiastes capítulo 9 ou capítulo 10? Acho que Eclesiastes 9:5, eu acho. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. E aí? Os mortos não sabem coisa alguma. Eu sei que você vai falar, o próximo versículo diz do que acontece aqui na terra, essas coisas todas, né? É isso aí, eu sei que vai falar desse assunto. Mas vamos lá, olha o texto. Eclesiastes, capítulo, eu leio todo dia esse versículo e agora estou esquecendo. Capítulo 9, versículo 5. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E agora? Ele não sabe coisa nenhuma. Quem morreu está por fora de tudo, ou sabe tudo? Quem morreu? Então, nós temos que entender que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Lá no Velho Testamento, quando Salomão, os patriarcas, né, eles não tinham uma visão detalhada sobre o céu, sobre essa vida com Deus. Eles não tinham. Então, Salomão ele escreve aí dizendo que os mortos não sabem de nada, não é isso? Tá isso mesmo? Exatamente, mas Salomão escreveu com propriedade. Quem está morto, morreu. A matéria dele não sabe de nada. Agora, nós temos que entender que nós temos uma alma e um espírito. Então, o que vai para o pó é a alma, é o corpo. Salomão falou certo, porque morto realmente não sabe de nada daqui da terra. Porque se soubesse, ele estaria em maus lençóis, porque estaria debaixo da terra, ainda pensando nos acontecimentos, nos problemas que ele teria aqui. Então, ele morreu, a carne dele está no pó, o corpo físico está no pó, mas ele tem uma alma e um espírito. Um exemplo disso, né, é interessante que no Monte da Transfiguração aparece Moisés e Elias. Elias não morreu, mas Moisés morreu. E eles apareceram lá. E como eles estavam? Eles estavam palestrando com Jesus. E Pedro toma a decisão de dizer desta forma: se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Se eles estão no esquecimento, como disse Salomão em 9:5 de Eclesiastes, se estão lá no esquecimento, não sabem de nada, o que eles estavam fazendo ali com Jesus, então, no Monte da Transfiguração? O que apareceu ali? Como detalhar esse assunto? Rapaz, chegou aí uma coisa boa que a gente gosta, um cafezinho. Obrigado, meu pastor. A questão da transfiguração, ali foi uma visão, né? Não foi, na minha opinião, não foi Moisés e Elias. Visão de quem? De Pedro? Pedro que teve uma visão? Se quem estava... Todos três ali teve uma visão. Se o envolvimento ali era a glorificação de Jesus, eles não teriam apenas a visão de Jesus, ou Jesus transformado, mas o fato é que apareceu Moisés e Elias, e Pedro conheceu Moisés e Elias. Tudo bem, até a Bíblia diz, e falava conosco, ainda tem esse detalhe. Então, né? Falava conosco. E aí, como entender isso, se não há... Então, eu acredito assim, eu já tive visão de um anjo falar comigo. Mas agora, se a gente também for passar desse negócio de acreditar que morto aparece pra gente, a gente acaba acreditando que na doutrina kardecista... Não tem nada a ver, aí não tem nada a ver com a doutrina kardecista. Que o morto pode aparecer para a pessoa para a gente, e essa doutrina, e os kardecistas adoram esse versículo, não sabe disso. Eles adoram essa passagem, dizendo que é possível que os mortos apareçam para os vivos. Então o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração? Foi uma visão. Visão de quem? Eles viram uma visão de Elias e Moisés. Falando? Representando a lei e os profetas. Então. Não que eram eles, porque senão, pastor, a gente acaba acreditando que mortos podem vir falar com a gente. Então, quer dizer, um morto pode vir e conversar comigo? Olha, outra coisa interessante aí. Moisés e Elias não falou diretamente com Pedro. Pedro toma a iniciativa de dizer assim: olha, se queres, façamos 3 tendas. Eles estavam conversando entre si, conversando mais provavelmente com o próprio Jesus. Agora, Deus, ele, naquele momento ali, primeiro que
a morte de Moisés é um mistério, né? A Bíblia diz que Moisés morreu mesmo, mas o corpo nunca foi achado. O fato de Elias não morreu. Se for partir para esse ponto aí, Elias não provou da morte. Logo, é claro que hoje ele está em outra atmosfera. Outro ponto interessante aí é, se existe essa condições aí do morto estar em esquecimento e só vai voltar no dia do arrebatamento, fica difícil de entender. E Elias e Enoque, que não morreram? Aí é que entra aquele ponto. O Elias dizem que não morreu. Para mim morreu o Elias. E Enoque? Enoque foi levado para Deus, que não quer dizer que é o céu. Não está escrito o céu, está dizendo para Deus, né? E quando o apóstolo Paulo falou assim, eu desejo partir e estar com o Senhor. Estar com o Senhor, bom, ponto. Aonde então o Senhor está? Onde Jesus está? Em todo lugar. Todo lugar. Paulo se tratava ali da morte dele, porque ele desejava morrer, partir e estar com o Senhor. E estar com o Senhor não significa que está no céu. Se estar com o Senhor... Então, onde Jesus está? Então, Jesus está em todo lugar. Jesus está onde? Jesus ressuscitou e foi para onde? Voltou para onde? Foi para o céu. Então, tudo bem. Eu desejo partir e estar com o Senhor. Então, Paulo se referia à morte dele, mas para onde ele ia, a convicção de onde ele ia. Ele iria estar com o Senhor. Pedro também falou, quando esse tabernáculo que se desfizer, que era o corpo dele, eu vou estar com o Senhor. Então, são pontos que realmente mostram que nós estamos na razão de crer que aqueles que morreram em Cristo Jesus estão no paraíso, que é antessala, assim como o Hades, tá? É um lugar de tormento, mas ainda não é o inferno propriamente dito, porque não tem ninguém no inferno, mas no Hades, que é lugar de tormento, está, porque a Bíblia dá sustentação para isso. Maravilha. Olha, está aqui conosco aqui o pastor Daniel Albino, nosso amigo pessoal. Eita, Daniel Albino. Daniel Albino, rapaz, que benção. pastorzaço. Eu queria convidar o Daniel Albino um dia para ministrar uma palavra aqui em Búzios, na nossa igreja, que Ministério Povo Abençoado na Rasa. Olha aí, o pastor Daniel, quando o senhor vier aqui, eu quero estar te ouvindo, hein? Esse é um grande homem de Deus. Ele está dizendo Daniel aqui, Albino. 2 grandes homens de Deus dignos do meu respeito e admiração. Eita, então, estamos bem na fita. Tão bem. Esse cara falou, está falado. Meu amigo Daniel Albino, vamos estar junto. Vamos. Coisa para cá, porque ela... Amém. Estou agitado aqui com a minha voz. Então tá bom. Nós vamos já passar para o final, encerrar. Já deu 1 hora de live, né? Rapaz, vai dar 1 hora. Passa rápido, né, pastor? Passa rápido. E vamos lá. Para a gente encerrar aqui, pastor Joé, deixar aqui o pessoal continuar nos perguntando. Vai ficar gravado. Se você quiser colocar sua pergunta, pastor Josué vai responder depois, eu vou responder depois, nós vamos estar botando versículos, tá ok? Se você tem seu ponto de vista, a sua maneira de acreditar, coloque aí, põe, para a gente poder continuar respondendo. E eu quero dizer que é o seguinte, o propósito do podcast, que às vezes a gente fala de um tema, de outro, de vários, é justamente para o enriquecimento, o crescimento, nunca para poder ter um debate, nada disso, porque nós nunca vamos chegar a uma conclusão definida. Eu posso estar errado, pastor Josué junto com os outros pode estar errado, nós estamos certos numa coisa, estamos aguardando o arrebatamento, todos nós juntos. Essa é a grande realidade da igreja, ok? Se tem mais, não vai dar tempo, porque já deu 1 hora, a gente ia fazer 2 horas, mas não deu. Vamos falar ainda em Eclesiastes, depois, né? Como estão os mortos. Depois você pode pesquisar, eu vou botar aqui no link, aqui, ó, um comentário. Se crianças já estão no céu quando morrem, nós vamos colocar aqui, por exemplo, se nós vamos nos conhecer no céu,
se vai ter sexo, né? Homem, mulher no céu, ou criança, alguma coisa assim. Tudo isso a gente pode conversar aqui. Você pode botar sua pergunta, sua curiosidade, que nós vamos estar... Foi um prazer estar aqui, prazer estar com o pastor Josué, mais uma vez nessa igreja abençoada. E se você quiser, pastor Daniel Bino, outros pastores, quiserem participar do nosso podcast, pode falar comigo, para a gente vai marcar junto, tá bom? A Ana Beatriz está dizendo, encerra não, continua, esse assunto é bom demais, mas não dá, Ana Beatriz, nós vamos ter que terminar, tá bom? Mas nós vamos continuar depois, outra oportunidade. A Ana Paula Santana diz, eu também creio num lugar de espera. Pastor Zé, considerações finais para a gente estar encerrando aí. Bom, como nós falamos a princípio, primeiro eu quero explicar uma coisa. Pastor Paulo César fez uma pegadinha comigo, porque esse assunto, eu falei com ele que a gente não discutiria, porque é muito... Mas é necessário, né? É necessário falarmos sobre esses pontos aí, até para esclarecimento mesmo, para aguçar, né, mais o nosso apetite sobre a palavra de Deus, sobre esses pontos interessantes, porque tudo gira em torno de um mistério. E, bom, eu ainda não fui para lá, Paulo César também ainda não foi, ainda não partimos para lá. Nunca fui. Então a gente fica nessa, também numa curiosidade, podemos dizer, se é curiosidade, é uma curiosidade santa. Né, porque o assunto é muito bom, extraordinário, e eu gostei muito. Os temas que o pastor Paulo César deixou, tipo uma curiosidade, perguntas, né, sobre se as crianças, todas as crianças vão sumir no arrebatamento, se morrer já está salvo. Se morrer já está salvo, tudo isso é assunto muito interessante. E quem sabe, né, a gente volta a esse assunto na outra oportunidade, né, meu pastor? Depende do senhor, eu estou à vontade, eu estou tranquilo. Pastor Paulo César é um grande amigo e a gente tem esse compromisso. Paulo César é um teólogo, escritor, conferencista, o homem é tudo, quase tudo. Quase. Nem tanto. E, na verdade, isso aí é muito enriquecedor para mim, é um prazer, foi um prazer e será sempre um prazer discutir assuntos dessa natureza. Eu quero agradecer também ao nosso irmão Ivonei, que nos auxiliou aqui de uma maneira maravilhosa, deu um show, nos ajudou, nos auxiliou aqui com a mestria, muito legal, né, pastor Paulo César? Muito, eu queria ter um auxiliar desse lá comigo. E ele também está nos auxiliando aí nos nossos ensinos aí que estamos tendo, e eu estou aprendendo, a gente vai aprendendo cada dia, e muito obrigado por todos quanto nos assistiram, e até a próxima, se Deus quiser. A Ana Beatriz está falando, na próxima vez fala do milênio. Eita, tá bom, Bia. Vamos falar do milênio, esse assunto é interessante. Ô Bia, esse assunto, o assunto de escatologia, engloba todos esses pontos aí. Nós aqui pegamos uns pontos aqui de choque aqui para poder aguçar, né? Introduzir, né? Esse é tipo uma introdução dos nossos assuntos de escatologia, tá bom? Se quiser, semana que vem, se o pastor José estiver disponível, a gente continua aqui e toca nesse assunto do milênio aqui. Vai ser muito bacana. Tá ok? Olha, se você quiser meu livro de escatologia, vou fazer aqui uma propaganda, mexendo, né? Na minha bio do Instagram, você vai lá e é um e-book de escatologia, os últimos dias. Clica lá no link e você vai direcionar da página de venda. R$ 9,99, baratinho, mas é e-book, tá? Digital. Você pode ler no computador. Mas tem também o físico? Não tem mais. Não tem mais não? Acabou, né? O meu de escatologia acabou o físico. Tá. Eu tenho também outros livros e agora eu lancei um, pastor, recentemente, o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. 13 lições sobre, eu não trouxe porque eu não vim de carro, 13 lições sobre o Espírito Santo. Eita, maravilha. Tá? Se você quiser adquirir, esse pode ser para qualquer lugar e tem físico também, tá? Mas eu posso te mandar o link.
se você quiser, bem baratinho, R$ 9,99 para abençoar nosso ministério, tá bom? Se você quiser, eu te mando 9 lições sobre o Espírito Santo. 9 não, são 13 lições sobre o Espírito Santo. E também tem meu livro sobre finanças e outros livros sobre oração, tá? Agora, tem uma coisa que eu quero falar para você aqui, aproveitando aqui. Se você quer escrever um livro, eu posso te ajudar. Tem um assunto? Você tem um assunto? Ah, pastor, tem um assunto. Eu posso te ajudar até a escrever sobre esse assunto, tá? Ah, eu já tenho um livro escrito. Manda para a gente poder fazer todo o processo, né, de botar em como livro, para poder você ter o seu livro escrito, tanto e-book como físico. E professor e igreja, pastor, se você quer ter a sua própria escola dominical, eu te dou um livro com o tema que você quiser, família, 13 lições sobre família, ministério, né? 13 lições sobre qualquer tipo de ministério, sempre 13. Se você quiser, me dá o tema que eu crio para você rápido, e vai vir na revista, na capa, pastor Josué, o nome da sua igreja. Poxa, que bom. Da sua escola dominical. A autoria é sua, né? Eu só vou te ajudar. Gostei da proposta, hein? Gostou? Bom. Entendeu? Então, se o povo abençoado aqui quiser ter a sua própria revista, manda o assunto, eu crio, depois vocês dão uma olhada para ver se concorda com tudo que está ali. Se não concordar alguma coisa, a gente vai mudando, vai botando de acordo com a igreja e vou mandar para você. Deus abençoe a tua vida. Me acompanhe nas redes sociais, lá no meu Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, toma lá. Deus abençoe grandemente. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Obrigado, Senhor, Jesus, pela vida dos nossos irmãos Deus, que participaram, que estiveram conosco até agora. Toma cada um nas tuas mãos. Que possamos, ó Deus, cada dia aprender mais uns com os outros. Hoje eu aprendi bastante com o pastor Josué. Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dele, esse homem de Deus, professor, que ensina com maestria a palavra, Senhor. Eu te agradeço também que o Senhor venha curar doenças agora, enfermidades neste momento, sejam repreendidas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, graça e paz. Pode dar o finalzinho aí? Deus abençoe.